Você já ouviu falar da oração poderosa? Já deve ter ouvido, né? Ou então da oração forte. Essas coisas fazem parte do imaginário evangélico brasileiro, né? E a gente ouve muito isso por aí. Aqui e ali a gente escuta esse tipo de coisa. E, de fato, há muita gente que realmente acredita que isso exista. Mas será que existe, irmãos? Nessa noite, eu quero pensar um pouco com você a respeito da nossa experiência diante de Deus, em relação à oração, e a experiência de uma pessoa que orou, e na minha compreensão, ela fez uma oração muito poderosa, que foi ouvida por Deus. Especialmente ela fez essa oração poderosa porque essa pessoa é uma mãe. E você sabe que não tem nada que segure uma mãe quando ela quer proteger os seus filhotes, né? Seja uma mãe humana, seja uma mãe animal, né? Recentemente eu assisti um vídeo onde mostrava algo assim, né? Uma ursa tentando proteger o seu filhote, e ela enfrentava todo mundo que chegava perto, tudo que se aproximava, ela tentando ali proteger de todas as formas. E chega a ser até emocionante essa forma que a gente percebe que as mães, essa relação tão visceral das mães com seus filhos e da maneira como elas cuidam deles. E eu sempre digo isso aqui na igreja, que pouca coisa tem mais poder do que a oração de uma mãe. Porque a mãe, ela ora com o coração inteiramente dedicado à oração. Não é uma oração superficial, é uma oração profunda. E esse texto nos mostra muito isso, e a gente vai ver através da leitura que vamos fazer agora. Marcos capítulo 7, 24 a 30. Um texto bem conhecido. Chegou lá? Atos 7, 24. Perdão, eu só queria ver se vocês estavam ligados. Marcos 7, versículos 24 a 30. É porque na hora que fui falar, eu vi aqui uma outra coisa aí, já conectei com Atos, mas não tem nada a ver. Marcos capítulo 7, 24 a 30. Chegaram lá? Algumas pessoas ficaram de pé, então vou pedir que a igreja fique de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra, que nessa noite, Senhor,
abre para nós uma cortina para nos mostrar, ó Deus, esse comprometimento tão profundo, Senhor, do testemunho dessa mulher, através da sua oração, e da maneira como o Senhor interpreta, ó Deus, a sua oração, e nos ensina tanto acerca da nossa própria vida de oração. Que o Senhor, nessa noite, nos ajude a andar nesse caminho, e que nele nós possamos ser edificados, fortalecidos, dirigidos, esclarecidos, ó Deus, e também imersos, Senhor, numa atmosfera de maior fervor e temor ao orarmos a Ti. Nós te pedimos e te agradecemos. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento aqui, Jesus se encontrava na região de Tiro e Sidom. Na ocasião, essa região era conhecida por seus extremos. Era uma região extremamente rica e extremamente pagã. Uma terra marcada por eventos muito importantes e personagens marcantes, especialmente no Antigo Testamento, né? Por exemplo, Jezabel, a rainha pagã que levou Acabe a mergulhar Israel na idolatria. Jezabel havia nascido em Sidom. Mas ali também Deus manifestou a sua graça por meio de grandes sinais. Naquela região, numa época de grande fome e escassez, aquela viúva de Sarepta recebeu, pelo favor de Deus, a comida e ainda a ressurreição do seu filho por meio do ministério de Elias. Você pode confirmar depois, 1 Reis, capítulo 17. E esse é o momento em que Jesus deliberadamente vai para aquela região gentílica para mostrar aos seus discípulos o que acontecerá no futuro próximo, onde o Senhor incluirá de forma explícita os gentios no grande projeto salvífico do reino de Deus. Ou, nas palavras de Paulo, a oliveira brava será enxertada na oliveira natural. Então, dois eventos são usados como ilustração desse fato. Um deles é o encontro de Jesus com essa mãe cirofenícia, que suplica de forma muito angustiante, aflita, que Jesus restaure a sua filhinha, que Jesus liberte a sua filhinha de uma possessão demoníaca. Então, nós vamos ver aí nos versos 24 a 26, que Jesus se levanta dali, onde ele estava, fazendo um trajeto, naquele momento, como era próprio de Jesus, né, cruzando de um lado para o outro, aquela região, e Jesus então sai das terras onde ele se encontra e vai para Tiro e Sidom, e quando ele entra na sua casa, não sabemos ao certo se era a sua casa ou se era a casa de algum discípulo, mas o fato é que ele entra numa casa e não queria ser incomodado por ninguém, mas aquela mulher, que de acordo com a narrativa de Mateus, né, que é um texto paralelo, vinha atrás de Jesus, clamando a ele que curasse sua filha, ela descobre onde Jesus entrou e então ele não conseguiu se esconder daquela mulher. E ela vai onde ele está, e o texto diz que ela ouve falar a respeito de Jesus, de onde ele estava, e ela se chega diante dele, e o texto diz que ela se ajoelha aos pés do Senhor. Então, essa mulher era estrangeira, né, o texto faz questão de frisar isso, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. O texto de Mateus esclarece que ela era cananeia, né, que é um termo ainda mais pesado do que o termo cirofenício. Então Jesus diz para ela, né, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Então Jesus vinha de Genezaré, onde ele havia sido assediado por multidões em busca de cura, de milagres, e ali ele tinha operado muitas coisas, muitas obras extraordinárias, muitos sinais, e em certo momento os fariseus e escribas abordaram Jesus com algumas questões sobre a lei de pureza. Depois você pode ler no capítulo 7, logo no início, você vai ver esse texto ali. Jesus então confronta esses líderes,
mostrando que era inútil conservar os hábitos que supostamente expressavam grande pureza, não é, e consagração da vida, quando seus corações estavam contaminados por várias formas de pecado. Jesus vai dizer isso dos versos 1 a 23. E então, nesse contexto de confronto, no verso 24 é que Jesus sai e ele procura uma oportunidade de ficar sozinho. Então ele vai para Tiro e Sidom, né? Segue ali a noroeste do Mar da Galileia e pretendia passar despercebido, mas era muito difícil para ele, àquela altura, não ser descoberto, porque as multidões estavam sempre de olho em Jesus e também os escribas e fariseus estavam sempre atrás dele para tentá-lo com algumas questões. Então, ao que tudo indica, ele queria ter esse tempo a sós com os discípulos, estar com eles apenas, e por essa razão ele evitou os lugares públicos e logo entrou numa casa. Mas, pelo que vemos, não deu muito certo, né? Porque ele foi descoberto por aquela mulher Ciro-fenícia. E, na verdade, não sabemos ao certo se Jesus realmente queria ficar só ou se ele já havia preparado aquela circunstância para se encontrar com aquela mulher. Os pensamentos e as intenções de Jesus estão sempre muito à frente da nossa percepção, né? Então, uma mulher Ciro-fenícia descobriu Jesus, né? E aí os versos que nós lemos aqui, nesse ponto da narrativa, eles vão começar a formar um quadro ilustrativo do que Jesus acabava de ensinar ali em palavras sobre as leis de pureza, né? E aí, talvez você diga, mas espere um pouco, será que Jesus pretende ensinar aos religiosos, judeus praticantes, através do exemplo de uma mulher gentílica? Bem, ele teria 3 motivos para não fazer isso. O primeiro é bem explícito, que ela era uma mulher. Segundo, também explícito, porque ela era gentia. Mas o terceiro, não tão explícito, é porque ela estava impura, uma vez que a sua filha estava possuída de demônios, de um espírito imundo, como o próprio nome diz. Então, nenhum judeu poderia pensar na possibilidade de sequer ter um encontro com essa mulher. E por isso, no texto de Mateus, os discípulos querem afastá-la. Eles dizem para Jesus, Jesus, manda ela embora. E então Jesus se mantém calado ali, naquele texto, durante um tempo, enquanto essa mulher vem clamando por compaixão e os seus discípulos tentando impedir que ela se chegue. Depois você pode confirmar em Mateus 15, 23. E essa era a coisa certa a fazer, pelo menos do ponto de vista da cultura religiosa daquela época. Então, na prática, o que essa mulher Ciro-fenícia faz é orar. Ela está pedindo a Jesus que cure a sua filha. E em sua oração, nós encontramos inicialmente 2 coisas que são essenciais a qualquer oração. A primeira delas é que ela se humilha, ela se põe de joelhos diante de Jesus. E a segunda coisa é que ela reconhece a autoridade de Jesus sobre os poderes do mal. Quando ela diz, Senhor, cure a minha filha porque ela está endemoniada. Ela está dizendo, Senhor, o Senhor tem poder sobre o mal. Ela reconhece a autoridade de Jesus. Mas esse é só o começo do processo de humilhação, porque ela se submete cada vez mais. De acordo com aquilo que Jesus vai dizendo, ela vai se humilhando cada vez mais. Então, no verso 27, Jesus diz essas palavras, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E para a gente entender um pouquinho sobre o que Jesus está dizendo aqui, precisamos refletir sobre este ponto de uma forma um pouquinho mais detida, né? Na concepção judaica, um cachorro era um animal imundo. Ninguém pensava em ter um cão de estimação. Não se podia imaginar um judeu entrando num shopping, agarrado com seu cachorrinho. Isso era impensável, porque o cachorro era tratado como cachorro. E naquela concepção, naquela cultura,
ainda era de uma forma mais acentuada, porque o cachorro realmente era considerado um animal imundo. Então era comum a um judeu fazer referência aos gentios, chamando-os de cães. E o que temos aqui? Então, de um lado são os filhos, que são os judeus, e do outro lado os cães, que são os povos não judeus, né? Que são os gentios. E por tudo isso, num primeiro momento, a resposta de Jesus parece muito grosseira, desprezível, cruel e até racista, não é? Mas quando nós olhamos mais de perto, que está além da superfície, a gente consegue ver alguma coisa mais real aqui e mais lógica. Porque Jesus agora, o que ele faz? Ele está ali, certamente na presença dos seus discípulos e também na presença de alguns escribas e fariseus. Ele começa a falar como se ele fosse um fariseu ou um escriba, que recentemente o questionaram sobre as leis de pureza, e até os seus discípulos. Ou seja, ele primeiro avalia a situação do ponto de vista de um judeu da sua época, né, com as suas muitas barreiras cerimoniais e legalistas. Então, nós podemos dizer que ele está usando uma espécie de metáfora semântica aqui. É como se ele estivesse interpretando o que um escriba ou um fariseu diria para aquela mulher. Olha, é assim que você deveria ser tratada. É assim que eles iriam lidar com você. Isso agradaria, né, os seus corações críticos, religiosos, arrogantes, satisfaria aquela religião sem graça, sem misericórdia, nacionalista e elitista. Afinal, só os judeus é que merecem a atenção e o favor de Deus, né? Então Jesus está provocando toda essa questão aqui com a sua fala. É como se as autoridades religiosas dissessem para a mulher: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Então, nesse contexto aqui, Jesus também está preparando o cenário para a situação que virá, e é o que nós vemos aqui no verso 28. Olha como a mulher responde a Jesus. Ela diz: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, ela desce mais um degrau no seu processo de humilhação. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, ouvindo essas palavras de Jesus no verso 27, já teriam ido embora e desistido, pensado: poxa, esse homem, ao invés de me ajudar, está me humilhando. Mas o que estava acontecendo ali, irmãos, na prática, é que ela estava sendo provada na sua fé e na sua capacidade de se humilhar diante do Senhor. A resposta dela é tão humilde quanto poderia ser, e ao mesmo tempo é tão sábia quanto precisaria ser. E ela diz: Senhor, realmente é verdade, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas das crianças. Que resposta aí, irmãos? Se não fosse Jesus, eu diria que ele não poderia esperar essa resposta, mas se tratando de Jesus, acredito que ele esperaria, talvez porque ele conhece os corações, mas que foi uma resposta surpreendente, foi, com certeza. Então, a resposta dessa mulher, ela teve um efeito na pessoa de Jesus. Se alguém pensou que ela fosse desistir por causa do orgulho ferido, se enganou redondamente. O que nós vemos em sua resposta é exatamente o tipo de espírito que Jesus desejaria ver em seus críticos e até nos seus discípulos. Um espírito quebrantado. Não é de uma pessoa, de um ser humano que se reconhece pelo que realmente é, um pobre necessitado da graça de Jesus. Observe que Jesus havia mencionado aqui a primazia dos filhos. No texto paralelo de Mateus, ele diz claramente que a sua prioridade são as ovelhas perdidas de Israel, Mateus 15, 21. No entanto, no texto de Marcos, ele não negou que o pão
pudesse ser dado aos cachorrinhos, mas ele apenas enfatizou a primazia, a prioridade dos filhos. E é claro que o pão é um símbolo das bênçãos espirituais de Deus, que ele destinou a Israel e que envolvem também o bem-estar de um modo geral, né? Mas, diferentemente dos judeus, os gentios possuíam cães de estimação que comiam embaixo da mesa as migalhas que caíam, né, durante as refeições. Hoje não, hoje quem come as migalhas é o dono, o cachorro senta à mesa e come, né? A coisa hoje está meio invertida, né? Então a mulher cirofenícia, o que ela faz? Ela se iguala aos cães e se humilha ainda mais diante de Jesus, reconhecendo que, em termos efetivos, os judeus teriam sim a primazia quanto a receber as bênçãos de Deus, mas ela não quer ter a primazia. Ela se satisfaria apenas com as migalhas. E com essa atitude ela demonstra mais duas virtudes essenciais à oração. A primeira delas é a absoluta consciência de demérito. As suas palavras lembram as palavras de Mefibosete, neto de Saul, não é? Quando Davi foi efetivado no trono, unificado, e ele mandou procurar os descendentes de Jonatas, e Mefibosete foi encontrado numa terra de deserção, numa terra de abandono, e Davi mandou levar esse rapaz, que era coxo dos pés, para ir ao palácio, porque ele comeria à mesa com o rei Davi. E quando Mefibosete chega, ele se prostra aos pés de Davi, e ele diz o seguinte: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? 2 Samuel 9, versículo 8. Ou seja, absoluta consciência de demérito. E a segunda coisa é o reconhecimento da total dependência da graça de Deus. Nas entrelinhas, a mulher cirofenícia está dizendo: o Senhor é o dono de toda a bênção. O Senhor pode dá-la a quem quiser e reter de quem lhe aprover. Então, ela não quer um lugar à mesa do rei. Um lugar aos seus pés já seria suficiente para ela. Eu acho extraordinário, irmãos, o testemunho dessa mulher. Por fim, Jesus responde ao seu apelo com um sonoro sim. Não apenas isso, ele completa o quadro ilustrativo com sucesso. Veja o versículo 29. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Qual palavra Jesus está se referindo aqui quando ele diz por causa dessa palavra? Ele está se referindo à palavra da fé. Isso fica mais claro, de novo no texto paralelo de Mateus, onde Jesus diz: mulher, que grande fé você tem. Mateus 15, 28, primeira parte. O adjetivo grande aqui não deve nos enganar, porque ele não quer falar exatamente do tamanho da fé, mas do tipo da fé, da qualidade da fé. Uma fé autêntica, verdadeira, porque o tamanho da fé não é critério para Deus, mas o tipo da fé, sim. Então, nós vemos aqui que grande tem a ver com o tipo da fé, com a qualidade e não com a quantidade. Eu, às vezes, me deparo com situações em que ouço, né, cristãos pedindo a Deus que aumente a sua fé, como se nós precisássemos de uma fé grande para poder receber grandes coisas de Deus. A gente sempre vai pela proporcionalidade, né? Então, se eu quero uma coisa grande, preciso de uma fé grande. Como se a maior bênção que Deus pudesse nos dar, Ele nos deu quando nós ainda éramos os seus inimigos. Nem nos voltar para Ele nos voltávamos, portanto, nem orávamos. E a maior bênção que Ele poderia nos dar, Ele nos deu. Ou seja, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus se baseia apenas na graça, somente na graça. Então, Jesus diz para essa mulher: por causa dessa palavra, eu te concedo a bênção dos filhos. O demônio já saiu da sua filha, ou seja, ela está curada.
Imagine você o alívio dessa mãe. Você que é mãe, principalmente, vai entender isso perfeitamente, né? Que aflição quando a gente vê um filho doente, numa situação onde a gente não tem solução, já fez o que podia, não tem remédio. Imagine naquele contexto, naquela situação. Então, no verso 30, o texto, Marcos termina dizendo: quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Temos aqui um testemunho do poder da humilhação no contexto da oração. É claro, irmãos, que isso é uma figura de linguagem, porque o poder é de Cristo, sempre. Mas para muitos a atitude arrogante, inclusive em oração, a imposição pela força, ainda que seja a força das expressões, dos jargões, das frases de efeito, é considerado o caminho mais curto e mais certo para se obter a bênção de Deus. Então as pessoas dizem: você tem que determinar. Meu Deus, parece coisa de fariseu. Essa mulher não determinou nada. A única coisa que ela determinou aqui foi deixar muito clara a sua dependência total da graça de Jesus. Foi isso que ela fez. E ela foi muito bem sucedida no seu propósito. Porque ela se humilhou de coração, ela não fez um papel, não representou um papel, ela fez aquilo que o seu coração a moveu a fazer, porque de algum modo ela entendeu que ela estava na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então essas coisas como exigir que Deus faça, usar palavras rebuscadas para inconscientemente tentar impressionar a Deus, acreditar que a sua oração tem poder em si mesma, ou que muitas palavras vão fazer da sua oração poderosa, essas coisas, meus irmãos, são atitudes de fariseus. Você não teve já experiências com Deus em que você precisava de coisas que você nem pediu e Ele te deu? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Já houve outras coisas que eu pedi tanto, Ele não deu. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele acha que é melhor para nós, o que Ele sabe, não o que Ele acha, porque tudo Ele faz com certeza, com convicção, porque o seu conhecimento é pleno e perfeito. Então Ele só faz aquilo que Ele entende ser o melhor para nós. Não faz o que nós queremos, sempre. Graças a Deus por isso, né? Porque senão Ele não ia fazer outra coisa a não ser ficar atendendo os nossos caprichos toda hora. Ah, Senhor, eu agora quero. Ah, Pai, agora não quero mais não, agora quero outra coisa. Ah, enjoei, Pai, agora quero aquele ali. Meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é Pai, mas não é paternalista. Ele é bom, mas Ele não é tolo. Ele é misericordioso, mas Ele também é sábio. E todas as suas virtudes, todas as suas atribuições, os seus atributos são equilibrados perfeitamente. Então, o que nós vemos aqui é exatamente o inverso dessas coisas de crente, né, brasileiro, evangélico. Jesus nos ensina que o caminho para cima é para baixo. É de joelhos. É uma oração humilhada, quebrantada, consciente, e não se trata apenas da atitude em si, irmãos, mas do entendimento correto acerca do tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o Rei e nós somos os súditos. Então, todo esse episódio nos ensina a abandonar de vez o orgulho, a altivez, a arrogância. E impressiona ver, irmãos, o grande número de cristãos que ainda se conservam nessa posição altiva, petulante, mesmo diante da imagem do seu Senhor exposto numa cruz, num espetáculo horrível de vergonha e humilhação. Uma das coisas que mais impressiona no meio evangélico é essa arrogância que nós temos, de olhar para os outros, para as outras pessoas, como se pelo fato de elas não professarem a mesma fé que nós, elas fossem pessoas de valor menor. São essas pessoas que a gente precisa ganhar para Jesus, são essas pessoas que a gente precisa trazer para o reino de Deus, irmãos.
E nós não vamos fazer isso com arrogância. Porque, como diz o nosso bispo constantemente, antes de dizer, a gente precisa ganhar o direito de dizer. Precisamos ganhar o direito de ser ouvido por aquela pessoa a quem nós queremos dizer algo. E isso a gente conquista pelo respeito, pelo carinho, pela graça, pela docilidade, pelo amor, não é? E só uma coisa me vem à mente quando eu percebo essa contradição tão escandalosa no meio da igreja, entre um senhor humilhado e um discípulo arrogante e petulante. É que há muita gente que deseja realmente se identificar com Cristo, mas tem evitado ir à cruz. O ponto aqui, irmãos, é que enquanto isso não acontecer, enquanto nós não formos à cruz, enquanto nós não morrermos naquela cruz, não haverá nenhum poder nas nossas orações, nenhum poder. Porque uma coisa está relacionada com a outra. E aqui já concluindo, a moral dessa história, afinal, é que onde está realmente a pureza e a impureza? Na raça, nos costumes, no cerimonialismo ou no coração? No coração. É o que Jesus havia dito para eles no capítulo 7, falando a respeito da questão das leis de impureza e pureza que eles criavam, aquelas leis de cerca, onde eles tentavam, se proteger de todas as formas para agradar a Deus com as suas atitudes. E Jesus diz, olha, o coração de vocês está imundo, cheio de impureza. Então, enquanto os moralistas não faziam outra coisa senão tentar descredenciar Jesus com seus questionamentos, os gentios demonstravam o tipo de fé que eles deveriam demonstrar. E Jesus está mostrando aqui que a salvação, ela não está presa num cercadinho. A salvação está aberta para todo aquele que se aproximar com humildade e um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. A cruz do Calvário, meus irmãos, é o emblema definitivo da nossa fé. Ali Jesus assumiu uma forma de auto-humilhação que o homem algum foi capaz de experimentar. Ele, mais do que ninguém, nos ensinou que uma atitude arrogante apenas afasta o homem de Deus. Portanto, se nós queremos fazer uma oração realmente poderosa, então comecemos por rever o espírito, o coração, a motivação e a disposição com as quais nós temos nos aproximado do Senhor. Na verdade, não existe o segredo de uma oração poderosa. O que existe é um caminho, e esse caminho passa necessariamente pela cruz. A situação tão precária e desesperadora daquela mãe, vendo ali a sua filha ser possuída diariamente por espíritos imundos, a levou a abandonar toda a preocupação com o status social, o que é que os outros vão dizer. Não, eu tenho que preservar a minha imagem. Uma mãe não pensa nisso. A hora que a criança começa a passar mal, ela fica doida, ela sai descabelada pela rua, sem chinelo, e, enfim, ela vai procurar socorro. É um instinto materno, né? E essa atitude nos faz pensar que essa deveria ser a nossa atitude em relação a Cristo sempre. Ou seja, a não preocupação com nada que não fosse um coração completa e sinceramente exposto diante dele em oração. Meus irmãos, Deus não mudou. Cristo não mudou. Nós ainda podemos ter experiências profundamente significativas com Deus, mas para isso, nós temos que abrir mão do nosso ego. Nós temos que pregá-lo na cruz e deixá-lo lá. Entende? Em certo sentido, quando essa mulher decidiu ir a Cristo, em certo sentido, ela começou por tomar a sua cruz, porque ela se despojou de tudo. Figuradamente, é claro, ela não foi a Cristo como a última opção, mas como a única opção.
Cristo não era o último da fila. Foi a primeira opção para ela e a única. Então ela entendia que era Cristo ou nada, e por isso ela não podia sair dali sem receber a sua bênção, sem receber a vida que Cristo tinha para entregar a ela, devolvendo a sua filha. O foco da nossa oração, irmão, jamais deve ser a nossa vontade ou até mesmo a nossa necessidade. Não deve ser essa a nossa prioridade em oração. O foco da nossa oração deve ser a própria pessoa para quem nós oramos, a Cristo. Ele tem que ser o foco principal da nossa oração. Porque só ele se humilhou de forma tão extrema para se tornar o único Senhor em nossas vidas. O seu trono foi uma cruz, a sua coroa foi uma coroa de espinhos, a sua arma de vitória foi o alto sacrifício. Mas exatamente por isso Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É nesse nome que nós oramos, assim como é por ele que nós vivemos e nos movemos. Então, se houver um segredo da oração poderosa, que move a mão de Deus, o segredo é: ore sob a cruz, ore aos pés de Cristo, você não vai se decepcionar nunca. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela breve meditação na Tua Palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida dessa mulher cirofenícia, que ainda fala, apesar de ter morrido há tanto tempo, há tantos séculos. Mas o seu testemunho permaneceu vivo para nós. E nós aprendemos com ele, Senhor. Mas, ó Deus, não é fácil colocar em prática o que aprendemos. Porque isso exige de nós, Senhor, voltar para a cruz, de onde nós eventualmente descemos. E sempre que descemos, pecamos. Sempre que descemos, erramos. Sempre que descemos, ao mesmo tempo, nós subimos num trono de arrogância, de vaidade, de prepotência, de petulância. E nos esquecemos que nós somos apenas pó e barro nas tuas mãos. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos conceda a graça de termos um coração quebrantado, um coração que te ama, um coração que se volta para a cruz todo dia, porque todo dia nós precisamos pregar ali, Senhor, o velho homem, a velha criatura, para que ela não nos leve a viver uma vida à margem dos teus propósitos e planos para nós. Senhor, não queremos viver, ó Pai, uma vida na qual a nossa oração seja uma oração frívola, uma oração morta, uma oração na qual nós não percebemos uma resposta, uma presença quando nós oramos. Senhor, o que desejamos é uma oração fervorosa, uma oração onde haja fogo da Tua presença, onde a Tua glória se manifeste, ó Deus, e nós possamos ver o toque da Tua presença chegar às nossas vidas com os olhos da fé, Senhor. Ó Deus, não queremos fazer da nossa oração apenas um movimento, ó Deus, automático e mecânico, como acender o interruptor ou tocar numa maçaneta para abrir uma porta. Senhor, o que nós queremos é ter um verdadeiro relacionamento contigo, Senhor, onde nós possamos sentir a Tua presença em nossas vidas, o toque poderoso das Tuas mãos, as Tuas palavras aquecendo ali o nosso coração em resposta ao nosso clamor, à nossa súplica. Então, Senhor, ajude-nos a orar dessa maneira, Senhor, onde a nossa alma esteja plenamente rendida, inteiramente comprometida com a nossa oração. Não permita que nós continuemos orando e olhando para o relógio ao mesmo tempo, preocupados com a agenda, com os afazeres no momento seguinte.
Ó Deus, ajuda-nos a vencer, Pai amado, esse domínio, essa cadeia, Senhor, esses grilhões do sistema que nos aprisionam e nos fazem reféns, ó Deus, desse ídolo que nós carregamos no pulso e que nos obriga a andar de acordo com a sua vontade, com os seus ditames para as nossas vidas. Ó Senhor, nós precisamos ter apenas um único Senhor nas nossas vidas, e é o Senhor Jesus. Então ajuda-nos, ó Deus, a termos a coragem, a determinação, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento da Tua palavra, para que a cada dia nós possamos nos aproximar mais, ó Deus, desses critérios básicos da oração que nos levam a essa vida que recebe o toque poderoso das Tuas mãos e nunca mais será a mesma vida. Senhor, sabemos, Pai, pelo que vemos na Tua palavra, que a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma, bem como a vida da sua filha, porque tudo muda quando Cristo atende a nossa oração, tudo muda quando Cristo se volta para nós, tudo muda quando Ele entra nas nossas vidas. Então, Senhor, que seja nesse contexto de mudança, que a Tua presença venha tocar em nós nessa noite. Leva-nos, ó Deus, para este lugar legítimo, real, verdadeiro de oração, onde nós possamos falar e também ouvir a Tua voz falando conosco. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.